Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer algumas conversões de unidades dentro do sistema métrico decimal, onde nós temos o metro como unidade padrão de comprimento. E isso é muito simples de realizar essas conversões. Veja só, primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui é que você pode construir essa tabela. É só fazer o seguinte: criar aqui 7 células, uma ao meio como sendo o metro. O primeiro à esquerda é o decâmetro, que tem aqui seus prefixos DAM. Em seguida, hectômetro, HM, depois quilômetro, KM. Do metro para a direita eu tenho decímetro, DM, depois o centímetro, CM, e depois o milímetro, MM. E para fazer essas conversões, se eu quero, por exemplo, converter de metro para decímetro, eu vou andar uma casa da esquerda para a direita ou multiplicar por 10. Se eu quero, por exemplo, metro para centímetro, eu vou andar duas casas. Particularmente, eu prefiro trabalhar com a tabela assim na horizontal e apenas deslocar ou para a direita ou para a esquerda, dependendo daquilo que eu pretendo converter. Quando nós temos aqui, por exemplo, eu quero converter de milímetro para centímetro, eu vou deslocar uma casa decimal da direita para a esquerda ou dividir por 10 e assim sucessivamente. Então, primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é muito simples de vocês construírem essa tabela. Apenas coloca o metro ao centro, para a esquerda decâmetro, hectômetro, quilômetro, para a direita decímetro, centímetro, milímetro. Na esquerda aqui eu tenho os múltiplos, para a direita eu tenho os submúltiplos, certo? Eu tenho aqui os mais comuns. Nós teremos tanto mais múltiplos aqui para a esquerda, como mais submúltiplos aqui para a direita. Vejamos um exemplo aqui de conversão. Por exemplo, todos nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Mas quando nós vamos para a conversão, veja como é simples. Se eu estou aqui e tenho 1 quilômetro, observe, a minha vírgula, por mais que ela não apareça, ela fica aqui, ó, escondidinha, ou seja, omitida. E se eu estou em quilômetro e quero ir para metros, eu vou deslocar 3 casas decimais, da esquerda para a direita. Então, tenho 1, 2, 3. Então, aqui, ó, se a minha vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vejamos outro exemplo aqui. Centímetro para metro. Eu tenho 100 centímetros, que eu sei que equivale a 1 metro. Se ele está aqui em centímetro e ele vai converter para metro, eu vou deslocar da direita para a esquerda. Então veja, a minha vírgula aqui ela não aparece, mas ela está aqui, ó, após esse zero, de forma omitida. Então ele vai deslocar 2 casas decimais. Então, se ela está aqui e é centímetro para metro, então vou fazer o seguinte: eu venho 2 casas. Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. Uma vez você entendendo como é que se constrói essa tabela, não há como errar. Vejamos outros exemplos aqui. Veja, aqui eu já coloquei os valores também com os expoentes. E deixei em destaque algumas unidades de medidas com cores diferentes. Por quê? Estas são as principais que nós utilizamos na manutenção, que é o metro, o centímetro, principalmente o milímetro e, por que não dizer, o micrômetro ou microns. Então, vamos começar por aqui. O quilômetro, 10 elevado a 3. Hectômetro, 10 elevado ao quadrado. Decâmetro, 10 elevado a 1. Já o decímetro, 10 elevado a menos 1. Centímetro, 10 elevado a menos 2. Milímetro, 10 elevado a menos 3. E micrômetro, 10 elevado a menos 6. Eu deixei aqui em amarelo porque nós vamos ver um exemplo
logo mais aqui embaixo. Vejamos aqui. 1 polegada é uma unidade muito utilizada, lógico, no dia a dia da manutenção. Ela tanto pode vir ali com valor correspondente a centímetro como milímetro, mas o principal é milímetro. Veja, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Mas se eu quero converter isso para milímetro, veja, se eu estou em centímetro, para chegar em milímetro, apenas eu vou andar uma casa decimal da esquerda para a direita. É isso que tem aqui embaixo. Veja, eu estou em centímetro, 2,54 centímetros. Quando eu converto isso para milímetro, apenas eu desloco uma casa decimal da esquerda para a direita. Então, 25,4 milímetros, certo? Então, aqui estão destacadas as principais unidades de medidas que nós utilizamos no dia a dia da manutenção. Veja só, eu tenho aqui a representação de um eixo, onde tem uma tolerância dimensional, certo? Aqui o diâmetro dele diz que é 25, a sua dimensão nominal, J6 correspondente à sua tolerância. E quando a gente vai para a tabela de tolerância dos assentamentos para os eixos, veja o que aparece. Eu tenho aqui, ó, o diâmetro aqui é 25. Então, veja, 25 ele está acima de 18, está no intervalo entre 18 e 30. Então, se a tolerância dimensional é J6 aqui, ó, JS6, veja, o que acontece? Diz aqui que a tolerância é mais ou menos 6,5. Então, é mais 6,5 ou menos 6,5. Só que estes valores aqui, eles estão em micros, ou seja, micrometro. Então, como a gente faz essa conversão para milímetros? Por isso que eu estou trazendo essa abordagem aqui. Que muitas vezes, quando vai fazer consultas em tabelas, você vai encontrar, principalmente voltada para a tolerância, os valores em microns. Então, eu tenho mais ou menos aqui 6,5 microns. Então, a gente vai ver como faz essa conversão para milímetros, já que milímetros é a nossa unidade praticamente padrão utilizada no dia a dia da manutenção. Veja, se eu tenho aqui, micrometro, ele é 10 elevado a menos 6. Então, se ele vai converter para milímetro, ele vai deslocar 3 casas decimais da direita para a esquerda ou dividir por 1000. Então, o micrometro aqui é 10 a menos 6, milímetro 10 a menos 3. Então, são 3 casas decimais que ele vai deslocar da direita para a esquerda. Então, aqui, para essa tolerância em microns, é 6,5, tanto positivo como negativo. E quando converte-se para milímetro, eu tenho 0,0065, porque se a vírgula está aqui, ela deslocou 3 casas da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Mesma coisa aqui para o valor negativo. Então, veja. Nessa tabela aqui, eu já deixei o metro na cor verde por ser a unidade padrão de comprimento. E aqui deixei destacadas as principais unidades que nós utilizamos no meio industrial, na manutenção. Sabemos que existem outros, tanto múltiplos como submúltiplos. Mas aqui destaquei os principais e também uma abordagem para micros, ou seja, o micrometro. E como fazer essa conversão de micrometro para milímetro, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.